Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Deixe sua mensagem aí. Hoje mais uma live aqui no canal, trazer mais um pouco de conteúdo aqui sobre inteligência artificial, sobre deep learning, né, aplicado a imagens de drone e satélite. Na última live a gente viu um pouco de classificação e segmentação, né? Então, para quem ainda não está muito bem situado, acesse o último vídeo, a última live do canal, ou se não os cortes também. Então vou deixar tudo separado ali em vários cortes, né, por tema, acho que é mais interessante. E dê uma olhada lá para que vocês possam também analisar o conteúdo, né, aprender um pouco mais sobre essa área. A live hoje vai ser rápida, então é só uma introdução à parte de detecção de objetos, é uma coisa bem básica assim. Mas é interessante porque a gente vai conseguir aqui detectar algo, treinar um algoritmo aqui, detectar é, objetos aqui, utilizando uma rede chamada YOLO, né? Então, só para situar vocês aqui do conteúdo, esse conteúdo aqui ele só vai ser disponibilizado para o pessoal da mentoria, né? Então, se vocês não sabem, a gente está fazendo uma mentoria sobre essa parte de inteligência artificial, deep learning para imagem de drone de satélite. Já temos um grupo bem legal com pessoas de vários países aí, Equador, Chile, Peru, Brasil, Espanha. Então tem gente aí de vários países da América aí, também até da Espanha, que vai acompanhar nessa mentoria. Então as inscrições vão até amanhã, é o último dia, e a gente já começa na segunda, às 8 horas da noite de Brasília. Então vamos começar aqui com esse pequena aqui abordagem à detecção de objetos. Então vou passar uma teoria básica sobre a detecção de objeto e depois a gente vai para pro exemplo prático. Pode deixar no comentário aí se alguma pergunta, deixa o boa noite, deixa o like lá no vídeo e se inscreva-se no canal. Então, se conhece alguém também interessado nesse conteúdo, passe aí para essa pessoa para se inscrever no canal, porque a ideia aqui é continuar postando conteúdo, trazendo mais teoria, mais práticas, né, para aqui para o YouTube, tá? Então vamos lá, vamos começar com a introdução aí à detecção de objeto, né? Então a gente viu a parte de classificação com redes neurais, a gente viu a parte de segmentação com redes neurais, e hoje a gente vai ver a parte de detecções de objeto com redes neurais. Então o que, que é a tarefa de detecção de objeto? A gente tem uma imagem e dentro dessa imagem a gente vai querer detectar os objetos dessa imagem aqui. Para detecção para contagem, para identificar a localização. Então o objetivo aqui central é encontrar esses objetos aqui na imagem, treinar o algoritmo para que ele automatize essa localização desses objetos, né? Então aqui nesse exemplo a gente tem uma imagem aqui de drone e os carros, né? E aqui as caixas delimitadoras, né? De onde estão cada um desses objetos. E então pode se fazer uma contagem aqui, né? Quantos carros estão nesse momento aqui, né? Nessa localização, quantos caminhões também. Então, além de detectar classes de objetos diferentes, né? De uma classe, também detecta classes diferentes, né? Então, eu posso criar uma rede para detectar carros e caminhões. Então, aqui eu vou ter uma contagem de quantos carros e de quantos caminhões eu tenho na minha imagem. Aí só uma comparação com. ah, Deixa eu só mudar aqui a tela. Então, isso é aquilo que eu estava falando. Se a gente tem carros na imagem aqui, a gente vai querer detectar carros e caminhões aqui, né? E só uma comparação com a classificação de imagens, né? Então, quando a gente tem uma imagem aqui, quer fazer a tarefa de classificação de imagem. Aí a gente aplica uma rede neural para classificação de imagem e o resultado dessa rede vai ser vai me dizer qual classe que é essa imagem. Se é, por exemplo, essa imagem aqui é uma classe de cachorro. Então, esse aqui é o resultado da saída de uma classificação de imagem.
Já a detecção de imagem é você localizar o objeto na imagem, né? Detectar e localizar o objeto na imagem. Então, que nem aquele exemplo aí de cima, se tivesse vários cachorros aqui, a gente ia detectar cada um dos objetos aqui, dos cachorros, né, na imagem. Então, esse é um pouco a diferença entre o Image Recognition e o Object Detection, né? A detecção de objetos e a classificação de imagem, né? A estrutura básica, então a gente vai ver um pouco da estrutura básica das redes para clássicas para detecção de objeto, né? A gente vai, as principais redes que tem hoje em dia de detecção de objeto é a RCNN, que foi uma das primeiras a serem feitas, a FAST RCNN, a FASTER RCNN, que são evoluções da RCNN, a SSD e a IOLO. Então, a família IOLO aí, a gente vai ver depois ali um exemplo prático dela. Basicamente, a estrutura de uma rede de detecção é a parte, o backbone, né, da rede de classificação, mas ali nas últimas camadas de saída, né, a gente põe um regressor e um classificador ali para dizer onde está o bound box e qual classe que é esse bound box, né? Então, o objetivo é encontrar os bound box, que seriam esses quatro cantos aqui da imagem, né? As posições x e y, né? Desse canto aqui, o x e y desse canto aqui, o x e y desse canto aqui e o x e y desse canto aqui. Então, essas quatro coordenadas a gente transforma aí, pega o x mínimo, y mínimo, x máximo, y máximo, e esses quatro valores mais a classe do objeto a gente passa para a rede para treinar o modelo, né? Tipos de arquitetura. Então, hoje em dia a gente tem dois tipos de arquiteturas de redes para detecção de objeto, né? Então, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, né? A gente tem as redes começando por aqui, por baixo, né? As redes de dois estágios, né? Two stage, que primeiro ela aplica as camadas convolucionais, né? Do extrator, né? Do backbone, como a VGG ou a ResNet, e extrai as regiões mais prováveis onde estão os objetos. E aí, para cada uma dessas regiões prováveis, ele encontra aí o regressor, o bound box, né, as coordenadas, e faz a classificação da classe do objeto. Já as redes de um único estágio, né, tem o mesmo formato no inicial, né, pega o backbone de uma VG, uma ResNet ou uma outra arquitetura de classificação e, e já aplica a regressão e a classificação já em toda a imagem, né? Então, e depois ele vai refinando aí, e depois a gente vai ver como funciona também a IOLO, ele refina aqui os resultados dos mais prováveis. Então, são duas arquiteturas um pouco diferentes, né? Aqui primeiro ele obtém as regiões prováveis, e depois classifica e faz a regressão do bound box, já que não, aqui ele já faz isso, né, para para toda a imagem e depois vai refinando os resultados. Quais as vantagens disso e quais as desvantagens disso, né? Quais as vantagens de você aplicar aqui para toda a imagem, né? E depois ir refinando. Então a rede torna muito mais rápido, né? Que você vai aplicar a camada de classificação e regressão uma única vez para vários, aí depois vai refinando. Já aqui não, aqui você aplica para as regiões propostas, né? E você pode ter várias regiões propostas, né, na imagem. Então, as redes de two-stage, né, as redes two-stage, como a Fast RCNN, a RCNN, elas são mais lentas, mas têm uma precisão maior do que as redes de um estágio, né? Então, a rede de um estágio, como a Iolo, elas são mais utilizadas aí para detecção em tempo real. Então, detecção em vídeo. Então, o pessoal utiliza muito para detecção em vídeo a Iolo. Já as redes de dois estágios, como elas são mais lentas do que as redes de um estágio, se prefere para utilizar, por exemplo, detectar imagem de drone, né, onde é estática ali, não tem vídeo, né, não tem frames. Então, esse é um pouco das diferenças dessas duas arquiteturas. Ah, então vamos falar um pouco da família YOLO, né, que é a arquitetura que a gente vai utilizar aí nesse exemplo. Então surgiu em 2015 aí, então com a YOLO, com a versão 1 da YOLO. E o objetivo dela também, de novo, é olhar uma única vez para a imagem e
obter aí as detecções, né? Então, como que ela faz isso? Então, ela divide, né, a imagem em várias grids, né, em vários pedaços, e aí, para cada pedaço, ele tenta gerar vários bounding box, né, e as classes prováveis desses pedaços. E depois ele vai fazer o refinamento até encontrar os melhores bounding box aí para cada um dos objetos. Então, isso, como eu falei, faz a rede ficar bem mais rápido do que uma rede de 2 estágios, né? E por isso que hoje em dia ela é das mais utilizadas para detecção de vídeo em tempo real. E aí, conforme o tempo foi passando, o pessoal foi atualizando a Iolo. Então a gente tem a Iolo versão 2, versão 3, versão 4, versão 5, versão 6 e a versão 7. E aí acabaram de lançar a versão 8, né? Então o pessoal foi evoluindo essa arquitetura aí sempre em busca de ter o melhor desempenho com o menor tempo possível, né? Então, se a gente comparar aí a penúltima, que é a Iolo V7, então ela está aqui em vermelho, né? Então, aqui são as diversas variações da Iolo V7, né? Conforme a quantidade de parâmetros, né? O tamanho da rede. E pode ver que ela quanto menor aqui, menor é o tempo de inferência na hora de fazer as predições, né? Então, é uma rede rápida, mas com resultados aqui, né, bem maiores do que algumas redes mais lentas aqui, né? E algumas redes da família Iolo como a Iolo X, a Iolo R, a Iolo V5, né? Então ela trouxe isso, mais precisão com menor tempo, né? E aí o uso dela, qual que eu vou usar, né? Qual das variações que eu vou usar? Depende muito do objetivo, né? Então, você quer trabalhar com vídeo, quer fazer detecção em tempo real, então é preferível você ter mais uma rede que detecte, que seja mais rápida, né? Que detecte em vários frames, né? E claro, com uma precisão boa, do que você ter uma rede que não consiga fazer isso mesmo com uma precisão alta, né? Então, é, até o tipo de tarefa que você vai querer fazer depende muito do objetivo, né? Para a escolha da rede. Então, a primeira parte inicial é isso. É um básico aqui sobre as redes de detecções, diferentes tipos de arquiteturas. Se tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade aí, pode perguntar aí no chat. E aí a gente vai pro nosso exemplo. Então, é um exemplo bem básico, bem tranquilo. Ele não é aprofundado porque esse material aqui ele faz parte da mentoria, né? Então eu trouxe aqui mais por conhecimento aqui para fazer um vídeo legal pro pessoal, né? E aí, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais conhecimento, né, da estrutura da Iolo, das outras arquiteturas também, a gente tá com a mentoria aí para começar aí no dia 16/1, né, na segunda-feira, e até amanhã aí a gente já está aceitando as inscrições, beleza? Então vamos lá, caso de uso aqui, detecção de palmeiras em imagens de satélite de alta resolução. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é olhar aqui o conjunto de dados, né? E aí, quando você pretende criar um conjunto de dados, qual que seria o formato dos dados, né? Primeiro são imagens quadradas, né? Porque a gente vai passar para a rede, né? Imagens quadradas do mesmo tamanho, geralmente 256 por 256, 512 por 512, 1024 por 1024 e assim por diante. Aqui os dados já estão no meu Drive, então vou conectar com o Google Drive aqui, o Colab. Se eu olhar aqui no meu Google Drive, eu tenho uma pasta com as imagens de treinamento, então são imagens de mesmo tamanho, né? E eu tenho para cada imagem um XML onde eu tenho as anotações. Então eu posso fazer o download desse XML e olhar aqui no para ver como que ele está anotado, né? Então aqui a gente tem o nome da imagem, o tamanho da imagem, a quantidade de canais nessa imagem. Aí tem o nome do objeto e os 4 valores. Aqui já está quase pronto aqui, ó.
x mínimo, y mínimo, x máximo e y máximo. A gente vai precisar fazer algumas alterações ali para obter, para poder adaptar, né, os dados aí para passar para a arquitetura da Iolo. Então a gente viu aqui que tem vários objetos para uma mesma imagem, né? Então tem várias palmeiras aqui para cada uma das imagens, né? E aqui são os valores de linha e coluna dos bound box. Então, visto como está organizado os nossos dados, né, a gente tem que agora saber como que é o formato que a Iolo aceita. Né? A Iolo, para a gente passar para a Iolo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai primeiro fazer o download da implementação da Iolo para o content aqui do Colab, então aqui para dentro. Fazendo o download dessa pasta, né? Fazer o download dessa pasta, a gente vai ter que criar uma nova pasta, né, para os nossos dados e jogar tanto as imagens como as anotações para dentro da pasta da Iolo. Então a gente vai ter que jogar nesse formato aqui, imagens e TXT, né, com as anotações. E os TXT estão nesse formato. Então aqui é o objeto, né? Por exemplo, imagem 1, o primeiro objeto, que é da classe 0 aqui, né? A gente vai ter uma classe só. E aqui os 4 bound box normalizados. Né? Então a gente divide o valor de coluna lá, por exemplo, 512, 600 e 320 e 128. A gente divide pelo tamanho da imagem, né? E passa esses valores aqui no TXT. Aqui é a organização de como está lá no Drive. Então vamos começar. Primeiro, faço conexão com o Drive, dou a permissão, né, para acessar o Drive. Importo algumas bibliotecas aqui. Esse aqui é o caminho onde está aquela pasta com as imagens de treinamento, as imagens de validação e as imagens de teste. Né? Então aqui eu vou passar somente o caminho das imagens de validação, de treinamento. Né? Aqui eu vou fazer uma rotina aqui para ler cada um de XML, né? E importar aqui para dentro em um data frame. Né? Então aqui ele vai fazer a importação. Antes disso, né, antes de você criar botar para executar seu notebook, né, é sempre bom vir aqui editar, configuração do notebook, ver se já está setada a GPU, né, e aí se você tem o Colab Pro, você pode colocar uma RAM mais alta, né, você aumentar a quantidade de memória RAM, você trabalhar com uma quantidade maior de dados, né, então é sempre bom verificar isso para você poder rodar esses algoritmos aqui, utilizando todo o poder da GPU. Importamos aqui os dados de treinamento, então a gente tem aqui o nome da imagem, né? A gente portou todos os XMLs que tem dentro dessa pasta aqui de treinamento. E aí, para cada XML a gente leu e salvou aqui, né? Para cada linha do XML. Então a gente tem lá a imagem 368, a imagem de 1000 por 1000, classe Palmeira, o X mínimo, Y mínimo, X máximo, Y máximo. E aí, como é a mesma imagem, então ela tem várias detecções, então ela vai ter nesse data frame aqui várias linhas, né? E assim por diante até a gente percorrer todos os XMLs que tem lá naquela parte de treinamento. O próximo passo aqui é dar um plot aqui para a gente ver como que está a imagem e as anotações, né? Então aqui eu peguei uma imagem que é aleatória e plotei aqui a imagem e as anotações aqui, ó. Então tá vendo que esse aqui é o nosso escopo, né? É trabalhar com essas imagens dessa maneira aqui. Né? Tem um pessoal pergunta muito. Eu quero. Será que a Iolo consegue detectar árvores numa floresta, uma espécie de árvore específica numa floresta? Tipo, não sei, depende. Se você analisar a imagem e conforme você vai ganhando experiência, né, vai trabalhando nessa área, você vai
vendo o que é possível fazer e o que não é possível fazer, né? Então, se você acha que é complicado de você mesmo enxergar, definir as imagens, conseguir enxergar objetos na imagem, provavelmente a arquitetura também não vai conseguir detectar os objetos, né? E outra também, objetos muito complexos, né? Por exemplo, ah, espécies diferentes de árvore em uma floresta, né? Então você tem ali vários tipos de espécies, né? E você quer detectar apenas um. Então é uma coisa muito complexa para você tentar fazer. É possível, sim. Pode dar um resultado, sim, mas pode dar muito trabalho, né? Porque você vai ter que coletar uma quantidade enorme de dados, né? Você vai ter que coletar anotações em quantidade enorme de objetos para anotar, né? E aí, quanto mais complexo tiver a cena, né, a imagem aqui, vocês vão ver que é mais difícil da rede detectar, né? Mesmo as principais redes, né? Então, conforme você vai ganhando experiência nessa área, você vai vendo o que é mais fácil de fazer, o que é mais complexo de fazer, né? Continuando então o código, a gente pode importar também as imagens para validação. Então aqui também, mesmo esquema, cria um data frame aqui com os dados de validação. E aí adiciono uma coluna chamada classe aqui em cada um dos data frames. Né? Tem dois data frame, um de treinamento e um de validação. Próximo passo é criar duas pastas aqui no content, né? Uma treinamento e uma outra validação, onde eu vou jogar as imagens que estão lá no Drive e vou copiar elas para cá, para dentro do content. Então, deixa eu atualizar aqui o content, acabei de criar aqui, train validation, e aí a gente vai fazer a importação das imagens lá do Drive, transferência não, né? A gente vai ler a imagem do Drive e salvar uma cópia aqui no content, né? Então ele fez aqui para as imagens de treinamento, agora vai fazer para as imagens de validação. O próximo passo é como aqui a gente tem 4 colunas aqui, né? Uma para cada valor das coordenadas aqui, x mínimo, y mínimo, x máximo, y máximo. A gente vai unir aí todas essas colunas em uma única coluna chamada bounds. Então crio funçãozinhas aqui para fazer isso. E aí aplico no data frame de treinamento. Então ó, a gente criou uma única coluna com as 4 posições aqui. Ó. Então esse é valor, essa coluna aqui que a gente vai trabalhar para poder jogar na informação lá para a rede para treinar. Faço isso também para validação. E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar dois CSVs, um com as informações de treinamento, né, com essas informações aqui, e outro com as informações de validação, né. Então, crio dois CSVs aqui. Então, train.csv e validation.csv. Então, aqui estão as informações das anotações. Então, tem as imagens aqui e as anotações aqui. Beleza, eu já posso então fazer o download e a instalação dos requirements da Iolo V7. Então ela vai descarregar tudo a pasta lá do GitHub da Iolo, da implementação da Iolo, né, usando PyTorch, vai trazer aqui para dentro do meu Colab. Fez a instalação também, atualizo aqui. Então vejam que já fez o download aqui da pasta da Iolo. E eu dou um listdir, né, para ver as pastas que eu tenho aqui dentro da Iolo. Então, se eu abrir aqui também, essas são as informações que a gente baixou lá da implementação da Iolo. E dentro da pasta, então a gente está dentro da pasta da Iolo, então a gente fez um listdir aqui, ó, então todas essas informações, esses arquivos aqui, essas pastas, esses diretórios, elas estão dentro aqui da pasta da Iolo. E dentro da pasta da Iolo a gente vai criar uma nova pasta chamada Plant Data, que é onde a gente vai jogar os nossos dados ali. Então a gente vai fazer uma estrutura para poder jogar os nossos dados aí, que aí a rede já sabe onde tem que buscar as informações para fazer treinamento e para fazer a validação.
E aí, dentro dessa pasta, né, Plant Data, a gente vai criar vários diretórios, né, tanto para treinamento e validação, para as imagens e para os labels, né, para as anotações. Então, se a gente abrir aqui, olhar aqui Plant Data, imagens tem a pasta de treinamento e a de validação, e labels também tem a pasta de treinamento e de validação. Aqui é só para mostrar aqui. Agora o próximo passo é, como a gente viu lá em cima, criar os TXT, né, para poder jogar dentro da nossa pasta de labels aqui, né? Então cria uma função aqui toda para jogar tanto o TXT como que eu vou criar, né, a partir do CSV, como copiar as imagens aqui da pasta de treinamento e validação, né, e jogar aqui dentro da IOLO. Então a gente criou aqui duas pastas, né, dentro do Plant Data, imagens e label. Então a gente vai fazer todo esse processo de copiar essas imagens e jogar ali para dentro. Então vamos lá, vamos aplicar o código aqui. Então ele vai fazer todo o processamento, né? Feito isso, a gente pode ver aqui um exemplo de um arquivo TXT que vai ter dentro aqui da pasta de labels. Então aqui, ó, esse é um TXT. Esse é um TXT, ó. Esse é o TXT número 403. E tem a quantidade de objetos que tem na imagem, né? Então se eu olhar aqui, ó, imagem, string, ele vai carregar um pouco, já tem todas as imagens prontinhas aqui. Validation também, todas as imagens prontinhas aqui. Labels, então treinamento aqui tem todas os TXTs que vão ser utilizados no treinamento e aqui os TXTs que vão ser utilizados na validação depois. O próximo passo é configurar a IOLO, né? Então voltamos lá um CD lá para a pasta da IOLO, né? Um Change Directory. E aqui vamos configurar o IAML, né? O IAML é um arquivo de configuração que vai trazer onde estão o caminho das imagens de treinamento e de validação, o número de classes e o nome da classe. Então, configuro essas quatro informações aqui. E eu crio esse arquivo IAML. Também crio um arquivo .names, aqui vai dizer o nome da classe apenas. Uma coisa interessante aqui nessa implementação da IOLO, logo no começo, quando eu criei essa implementação, né, eu estava rodando os exemplos, ela funcionava belezinha, né? Aí aconteceu alguma atualização no PyTorch que eu fui rodar de novo e começou a dar alguns problemas, né? Então, a solução, né, que deram lá no fórum é substituir o arquivo lá aqui da IOLO, né? Então, se a gente olhar aqui, IOLO útil, se a gente tem um arquivo chamado loss.py, que é algumas funções da própria implementação da IOLO. Então, isso estava dando algum problema com a versão de PyTorch, né? E para resolver isso, você teria que alterar, fazer algumas alterações nesse arquivo, né, para não poder, pra na hora que você for treinar não dar pau. E então eu já fiz isso automático, já criei um arquivo substituto, deixei lá no meu drive e que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar o arquivo lá do meu drive para esse arquivo aqui, né, para substituir ele. Então faço a substituição, beleza, substituiu. E agora eu posso aplicar o treinamento na IOLO. Então, chamo o arquivo de treinamento, e aí passa algumas informações, como batch size, qual o déficit, né, que é na GPU que eu vou treinar, o data, a informação, né, o plant.iaml, né, ou seja, as informações, onde estão meus dados aqui que eu quero treinar, o tamanho da minha imagem, então é 1000 por 1000, o tamanho da minha imagem, o arquivo de configuração da IOLO, então dentro da IOLO aqui a gente tem diversos arquivos de configuração com as várias variações da IOLO, que são em formato de AML, e a gente pode, claro que com mais experiência, a gente pode também alterar algumas informações desse arquivo aqui, da configuração da própria IOLO, da própria estrutura da rede, né? Só que a gente não vai fazer isso agora. Se eu quisesse passar também
pesos pré-treinados, né, para já começar com a rede já sabendo alguma coisa. Eu poderia iniciar aqui esses pesos. Aqui eu estou treinando do zero. Passo também o nome, né, do diretório onde eu vou criar os resultados, né? E aí boto para treinar por 50 épocas. Então, já botei para treinar aqui. Esse aqui é o resultado do treinamento, né, por 50 épocas. Então a gente pode acessar algumas. Quando a gente treina a rede, a gente vai gerar uma pasta, né, na pasta train. Você vê, sempre tem que prestar atenção aqui nos caminhos, né? Então, YOLO V7, runs, que foi é, as execuções, né? Aí a pasta treinamento, e dentro da pasta plant results, né? Que é o nome da pasta que eu configurei aqui em cima, né? Então, plant results. Então, dentro dessa pasta aqui que está os resultados. Então, a gente pode ver aqui uma imagem com os resultados das métricas, né? Então, tanto para validação como para treinamento, né? Precisão, recall, o MAP. Então, você consegue ver várias métricas aqui relacionadas ao treinamento aqui da rede. E o que você pode também ver aqui é as imagens que foram utilizadas para treinamento. Então aqui você tem as várias imagens, né, os vários batches, aqui é o batch 0, né? Então o primeiro batch, quais imagens ele usou para treinar a rede. Então essas foram as imagens e essas foram as anotações. Né? Então tudo isso aqui ele usou para treinar a rede. Né? E também você tem o arquivo de pesos gerados, né? Quando você termina de treinar a rede. Então, se eu olhar aqui, ó, deixa eu ver se tem o final do treinamento. Aqui, ó. Esse aqui é o arquivo, o último arquivo de peso, né? Na última interação. E esse aqui foi o melhor, o que deu o melhor resultado aqui. Então, você tem esses dois arquivos de peso aqui, né? Para você poder aplicar depois para fazer as predições. Então, o que eu tenho que fazer que eu tenho que fazer agora para poder predizer, fazer a identificação e a contagem em uma imagem de validação, por exemplo, ou uma imagem que eu quero testar, né? Eu tenho que pegar esse peso aqui, né, e aplicar na rede em cima das imagens. Né? Então a gente vai usar o arquivo detect, né? Então Python, né, detect.py, passa os pesos aqui que a gente treinou, né? Então que a gente fez o processo de treinamento, gerou os pesos, então a gente vai passar os melhores aqui, passa o déficit, né, que é a GPU, e passa o caminho onde estão minhas imagens de validação. Então aqui ele vai, para cada imagem, ele vai ler a imagem, aplicar o detect conforme o modelo de peso aqui que a gente treinou, e nos dá a quantidade de detecções aqui para cada uma das imagens. Né? Então, aqui foi a parte de detecção. E aí, dentro de novo, da pasta runs, né, de execuções, a gente tem uma pasta chamada detect, né, e tem aqui as imagens que foram geradas com as detecções. E aqui a gente pode abrir algumas delas, né, então, essa aqui já são as detecções. Esse número aqui é o intervalo de confiança das detecções, ou seja, aqui ele está dizendo que a confiança aqui é em 38%, aqui em 52%, aqui em 84%. Então, cada objeto aqui ele tem uma confiança, então a gente pode também depois, mais para frente, filtrar por essas confianças. Então eu quero só confiança acima de 60%. Então, algumas detecções aqui, por exemplo, essa de 0,49, ele vai descartar. E aí só vai manter as confianças acima de 60%. E aí é muito questão de você ver o resultado dele e analisar. Pô, ele está com bastante falso positivo, então você aumenta o intervalo de confiança. Tá baixo, então você diminui o intervalo de confiança. Aqui eu deixei 100, então ele está pegando todas as detecções mesmo, né? Que ele, até então temos de 0,27 aqui. Mesmo sendo baixo, que é uma palmeira, então o modelo está sendo treinado legal, né? Então está detectando bem. E tem o restante das imagens aqui. É claro que a gente treinou numa cena específica, numa área específica, e aí validou com uma área próxima dessa área.
apresentou imagens próximas. Então, o resultado está legal aqui, né? Agora, de novo, quando a gente vai aplicar tarefas mais complexas, né, que envolve objetos mais complexos ou tipo assim, eu quero mexer com agricultura de precisão, eu quero detectar ali ah, pé de laranja numa imagem, né? Então, por exemplo, só que você só tem um seu pomar de pé de laranja, mas também tem um pomar ali de pé de limão, só que elas estão meio que próximas uma da outra. Então pode ser que confunde ali, né? Porque são muito parecidas, né? Então cada tarefa você tem que analisar aí, primeiramente o objeto que você quer identificar, depois a imagem, né, que você vai utilizar. Então peguei uma imagem de drone lá, tem uma resolução muito baixa, né? E às vezes você nem consegue ver o objeto direito e quer detectar o objeto. Né? Quase impossível, né? Então tudo isso importa, né? Desde o processo do voo, né, da obtenção da imagem, até o processo aqui da, da, das- da- da- desse limiar aí de, de validação aqui, de porcentagem aqui de quanto esse objeto é ou não é a classe, né? Então, pessoal, esse aqui é o exemplo básico que eu tinha para apresentar hoje. Então, é uma coisa bem rápida, é só mais para poder ter mais algum conteúdo hoje no canal. É claro que lá na mentoria a gente tem algo mais completo. Então, a gente vai desde o processo que a gente vai estar treinando com outros, com imagens de uma outra área, né? Também o mesmo objeto, né? Palmeiras, né? Só que de imagens de uma outra área, áreas totalmente diferentes, né? São países totalmente diferentes. E então tudo isso influi também. Então, se você, por exemplo, rodar um modelo em um país, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com 3 datasets, um de Tonga, um de Zanzibar, na África, né, e outro de onde que está? Nicarágua, né, na América. Então são 3 locais do mundo totalmente diferentes, com paisagens totalmente diferentes. E então se eu rodasse somente com essa imagem aqui, né? Então são imagens também captadas de modelos diferentes de drones, né? Ou de satélites de alta resolução diferentes, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta quando você vai criar um modelo aí para detectar um certo objeto, né? E aí depois que a gente passa todos esses dados aí para o modelo, né? O mesmo pipeline de dados, treina o modelo, vê algumas métricas aqui, né? E aí a gente vai poder também depois aplicar esse modelo que a gente treinamos para uma imagem de drone maior. Então, por exemplo, essa imagem aqui tem 18.000 por 24.000 pixels. Então a gente vai aprender lá na mentoria como aplicar para toda essa imagem, detectar cada uma das palmeiras que temos nessa imagem e depois gerar um mapa de pontos aqui embaixo, ó, um mapa de ponto com as detecções. Ó. Então, cada uma desses pontinhos aqui é uma detecção. Esse pontinho aqui é um arquivo, pode ser um arquivo shapefile, um arquivo JSON. E aí você pode também depois fazer uma análise espacial, né, por bairro dessa região aqui, por, por rua aqui, né? Então tem uma infinidade de análises que você pode construir através desses processos aqui, né, de detecção de objeto. Então, de novo, lá na mentoria a gente vai ter mais arquiteturas para ver, com diferentes tipos de dados. Então, a gente vai ver detectar palmeira, detectar piscina, detectar painel solar. Então, vai ser um conteúdo bem legal, bem abrangente aí, né? Então é isso, pessoal. Vou ler algumas mensagens aqui, né, só para a gente encerrar. Hoje é uma coisa bem rápido. De novo, os interessados aí é só mandar um e-mail para mim ou me contactar no LinkedIn ou mandar mensagem por aqui mesmo que a gente tenta entrar em contato. É, Rodrigo aí, boa noite, São Pedro, vindo de Data Science para o agro, né? Perfeito. Então, tem muita aplicação para a parte do agro também, nessa parte de detecção de objetos, né? Então, se fazer um voo ali num talhão de algum cultivo ali, dá para você identificar a quantidade de plantas, contagem, e aí você identificando a quantidade de plantas ali, você tem uma análise de densidade do cultivo, tem muitas aplicações legais, né? E o que só muda aqui
seriam os dados, né? Então você tem que mais a parte de análise dos dados, preparação dos dados, para você aplicar para o algoritmo e gerar o resultado. O Christian aí sempre tá com a gente aí. Valeu. A live dele também foi ótima ontem. Então, pessoal, acho que é isso. Valeu aí pela, pela presença aí hoje. Hoje é mais mostrar um pouco da teoria, né, da detecção de objeto e um pequeno caso de uso, né? Aqui o material de novo vai estar disponível apenas para o pessoal da mentoria, né? Que a gente vai fazer na segunda, começando na segunda. E vamos ver aí que a gente continua trazendo vídeo aqui no canal, diferentes coisas, né? Então, valeu aí, até a próxima. Até mais.